Tendo chegado a Sergipe na última década do século XX, o escritor Domingos Pascoal se tornou muito conhecido nos ambientes literários do Estado. Hoje, Domingos Pascoal é membro da Academia Sergipana de Letras e liderou e ainda lidera um movimento de fundação de academias em vários municípios sergipanos. Cearense do município de Groaíras, Domingos Pascoal descende de uma família que se estabeleceu no interior cearense. E, neste vídeo de memórias, nos fala das suas origens familiares, dos seus pais, dos seus avós e dos seus irmãos. Bom, eu me chamo Domingos Pascoal de Melo, né? Eu nasci no dia 23 de abril de 1950, um domingo de Páscoa, por isso estou chamado de Pascoal, e moro em Sergipe há 30 e... não me lembro agora, mas eu cheguei aqui em 1999. Eu nasci numa cidadezinha chamada Groaíras, que fica a noroeste de Fortaleza, fica a 300 quilômetros de distância. Sobral fica perto de Groaíras, por exemplo. Se você não conhece, mas Sobral fica perto de Groaíras. Então, a 30 quilômetros. E eu devo registrar também que eu nasci num lugar muito bonito, chamado Canto do Há Mais Tempo, que fica fora da cidade. Isso eu tenho que registrar, porque lá é meu macumbo, ou mocambo, como nós chamamos lá, e macumbo, como chama o nosso escritor. O meu pai se chamava Sebastião Ximenes Melo, e a minha mãe, Lídia Ximenes de Melo. Se chama ainda, que minha mãe é viva, está com 97 anos. Era Silvério Ximenes e Ferreira Ximenes. E Ana Ferreira Ximenes também. Domingos João de Melo e Ana, também Ana, mas não me lembro, era Ana Melo, alguma coisa assim. O meu avô materno, ele é descendente de holandês. Aqueles holandeses que fugiram de Pernambuco em 1650, e foram para lá e fundaram um lugarzinho chamado Flamengo, né? E tem lá, ele é de lá. Então, meu avô é bem holandês, bem olhos azuis, um cara assim bem altão, sabe? A minha avó eu não conheci, não sei a origem dela, a minha avó paterna e nem materna. O meu pai também é dos Ximenes, Aragão, também descendente de fora, mas eu não sei de onde. Então, tem muita informação. Tenho 6 irmãos ainda vivos. Nós nascemos, a minha mãe teve 13 filhos, contando com um aborto. E mais 6 morreram pelo caminho, logo criança. Havia muita... Era um tempo difícil, né? Problema de subnutrição, muita infecção, e morreram. Perdi vivos que nasceram e já estavam, como se diz, comendo com o bico, como se diz lá no Ceará, 6 irmãos, né? E ficamos 6. Silene, Francisca Silene Ximenes Melo, eu, Francisco Moés Melo, Francisco Maírton Melo, Ana Maria Melo e Celídia Melo, esses os vivos. Os outros que morreram, alguns morreram pagãos, né? Então, eu me lembro do Francisco José, da Ana, da Maria, e os outros morreram antes de eu ter entendimento.
Eu tenho uma lembrança muito nítida, inclusive um dia desse eu mandei pintar minha casa, né? Eu peguei uma fotografia com detalhes, não tinha a casa toda, e era uma casa que a frente era feita de tijolo. Os tijolos herdados da casa do meu avô, né, que foi demolida, e meu pai levou os tijolos e construiu a sala. Essa sala tinha um piso também de tijolo, né, e tal. Agora o restante todo era de barro, né, barro sem piso, aquele piso de chão mesmo, tal. Então era uma casa que muito aconchegante, no que pese ser muito simples, e foi um lar maravilhoso até meus 8 anos, né, porque eu saí de casa muito cedo. Eu comecei a trabalhar em 1958, eu sei que isso é uma outra pergunta que você vai fazer, depois eu me estendo nela. Zona rural, zona do mato mesmo, lá bem longe, bem longe. Era o Canto do Há Mais Tempo. Existiam 2 lugares, o Há Mais Tempo, que era até um determinado lugar, e o Canto do Há Mais Tempo, que é onde eu nasci. Nós tínhamos a sala de entrada da casa, né? Nós tínhamos, não tinha quarto, tinha alcova, né? Tinha alcova, né? Era uma coisa que eu não sei como é que a pessoa morava num lugar daquele, sem janela, sem nada, só tinha uma porta de entrada, tudo de barro. E eu me lembro bem na alcova uma coisa que não se conhece mais, tinha o caritó no cantinho, feito de barro, caritó, e o espelhinho lá, e aquelas maquiagens da minha mãe, que era o quê? Pó cachemiro buquê, Royal Briar, aquele, só tinha isso. Caritó hoje você colocaria uma tabinha, né? É um armáriozinho, quer dizer, não tem nada para guardar, só em cima mesmo. Prateleira, pronto, fica mais fácil. É uma prateleira feita de barro. Bota umas varinhas, né? E enfiadas na parede e preenche de barro. Aí fica o espelhinho, né? O pente, essa coisa. Morava a minha família. Era sempre acrescida por sempre mais um, porque no que pesa nós vivemos em dificuldade, tinha gente que vivia pior do que nós. Então a mamãe era lá no fundo, né? No fundo, então a gente saía passando pelo corredor, tinha os potes do lado direito, a entrada para a alcova do lado esquerdo, tinha uma sala, outra sala, que antes da cozinha. E depois a gente descia, era a cozinha. Tinha não. Não tinha nada disso. No tempo, nas moitas, lá no mato.